as notícias, né? Ontem foi os discursos, os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Sobre o processo de fake news e ameaças aos ministros. Aí muitas pessoas poderiam falar, mas ameaça é pessoal. Não, figura pública, é isso que eu quero chamar para vocês também, olha. Por isso que é importante você pegar o caderninho e ir anotando, tá? Esses conceitos. Agora eu vou falar de espaço público e espaço privado. Eu, como Sônia, indivíduo, cidadã, dentro da minha casa, eu posso falar o que eu quiser. Eu tenho esse direito. Agora, no espaço público, eu tenho que me orientar pela Constituição, pelas regras sociais de convivência, né? Então, se eu tenho algum papel social, se eu tenho algum cargo público, a coisa piora. Eu não posso falar qualquer coisa. Por quê? Porque eu represento uma instituição pública. Eu, como professora do Estado do Rio de Janeiro, eu represento a educação pública, eu represento a rede estadual, a educação do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu não posso falar qualquer coisa. Como socióloga, eu represento toda a categoria de sociólogos. Eu represento um campo de conhecimento que é a sociologia. Eu não posso falar qualquer coisa. Percebe, gente? É importante a gente começar a tomar essa consciência de onde eu falo, né? A partir do que eu falo, para quem eu falo, tá? Então, isso é base, é basiquinho arroz com feijão. Se você conseguir entender isso, o resto vai. O ministro Alexandre de Moraes, em seu voto, né, ao relatar o seu voto, ele fala o seguinte: abre aspas, eu peço redobrada atenção para algumas frases duras que eu vou ler, de algumas agressões e ofensas feitas aos ministros do STF. Vou corrigi-lo. Quando você faz uma ofensa a um professor, quando você faz uma ofensa a um ministro, você não está fazendo ofensa só pessoal. Você está fazendo ofensa principalmente à instituição, outro conceito, tá? Instituição. Então, a representação, outro conceito. A representação, ela é base para a cidadania. É preciso entender isso, tá? O trabalhador também é um conceito. Quando a gente fala proletariado, burguesia, tudo são categorias e conceitos que a gente tem que considerar na hora que a gente vai abordá-los, né? Então, você fazer uma ofensa a um ministro, você está fazendo a ofensa a uma instituição. E que instituição é esta? Qualquer? Não! O Superior Tribunal Federal, se você viu a aula, né, faz parte dos 3 poderes que compõem o Estado. Percebe? Então, não dá para você simplesmente desconsiderar isso. Não é briga de vizinhos, não é embolação de colega, não.
São os 3 poderes. Lembra da aula? Executivo, Legislativo, Judiciário? Hã? As relações entre esses 3 poderes estão normatizadas pela, diz aí, Constituição, tá? Inclusive, nesse processo que eu ainda não tive a íntegra, né? Foi colocada a legalidade. Era legal o STF ter aberto esse processo? Então tem um estatuto, deixa eu ver se está lá, se é legal eu abrir esse processo ou não. Percebe, gente? Não se pode fazer as coisas de uma forma. Ah, eu quero fazer. Não, não. Quando você se torna um cidadão, uma cidadã, você também se torna refém, e a palavra cabe, às normas constitucionais. A sua liberdade de existir se normatiza pela Constituição. Então, vamos continuar aqui com o que Alexandre de Moraes fala, né? Então, ele pede licença, né, para falar das ofensas feitas aos ministros do STF, para que se pare de uma vez por todas de se fazer confusões de críticas, por mais ácidas que sejam, que devem existir e continuar, com agressões, ameaças e coações. Então, ele chama atenção, tá, para a diferença entre a liberdade de você se expressar como cidadão e ofensas, ameaças, agressões que são inconstitucionais. Tá? Afirmou Moraes antes de começar a ler ofensas contra a corte. E ele chama atenção para uma dessas pessoas que o ofendeu. Não só outro ministro que chamou o STF de vagabundos e vagabundas, né? Que é o ministro da Educação, Abraham Van Traub, não sei se é assim que fala, mas uma advogada. Uma pessoa que faz 5 anos de direito, ela conhece mais do que todas as outras o que é se normatizar pela Constituição. Então, ela fez essas agressões de uma forma, infelizmente, consciente. Então, olha lá, Moraes continua a leitura dos ataques feitos pela internet. Abre aspas. Eu não vou falar os palavrões, tá? Vou pontuar. Abre aspas. Quanto custa atirar a queima-roupa nas costas de cada ministro, filho do STF, que queira acabar com a prisão da segunda instância? Se acabarem com a prisão em segunda instância, só nos resta jogar combustível e tocar fogo no plenário do STF com ministros Barbies dentro, fecha aspas. E aí Moraes abre a questão. Onde está a liberdade de expressão nessa colocação na internet? Abre aspas. Já temos em poder armas e munição de grosso calibre. Esconda seus filhos e parentes bem escondidos na Europa, porque aqui não vai ter onde se esconder. Isso é uma ameaça de morte aos ministros. Fecha não, continua. O inferno vai cair sobre sua cabeça. Faremos um tribunal em praça pública com direito a fuzilamento e todos os parasitas e vagabundos estatais. Fecha aspas. Leu mais uma ofensa. Então, feito isso, isso é para você entender, quando a gente escuta, e eu falo isso nos 2 sentidos, né, os níveis de contato com o Estado, tá?
Mas aí eu chamo atenção para o que a gente lê, para o que a gente ouve todos os dias de nossa vida social, que é a audição e a visão, não é? Por exemplo, se você está assistindo essa aula, você está ouvindo e vendo as imagens, né? A sua professora. Então, como a gente sai desses dois sentidos, como eu coloquei lá, né? Através do conhecimento. Então, essa aula sobre o Estado, ela teve a preocupação, eu tive a preocupação de fazer com que você levasse a você o entendimento de como é importante a gente entender como se processa o entendimento da nossa vida, da nossa realidade. Como nós fazemos nossas escolhas. Eu sempre coloco o seguinte: você tem o direito constitucional de escolher a vida que você quiser, tá? Você tem a liberdade de expressão, está lá no artigo 5º da Constituição. Agora, toda sua escolha, ela tem que levar em conta o outro, que o outro é cidadão ou cidadã igual a você, né? E isso é muito importante. É importante você entender a Constituição na sua vida. É importante você entender o quanto os impactos, as consequências das decisões dos três poderes na sua vida cotidiana. Por exemplo, nós poderíamos ter outro tipo de estratégia diante do isolamento social, não é? Poderíamos não estar tendo esta conversa, esse monólogo, né? Porque, como eu digo, é Space Ghost. Mas por que nós temos que fazer essa aula? Porque foi colocado pelo governo do estado do Rio de Janeiro, só vou falar daqui, do nosso estado, né? Do governo estadual, né? A Secretaria de Educação do estado do Rio de Janeiro colocou o ensino remoto, a educação à distância, como estratégia para que o fluxo de conhecimento não parasse. Por isso que nós estamos tendo aulas através de uma plataforma digital, que é Google Classroom. Então, qual é o impacto dessa decisão do governo do estado, da Secretaria de Educação nas nossas vidas? Professores, alunos, comunidade, pais, comunidade em geral, né? Aí vem a análise sociológica do ensino à distância, do EAD. Por que nós não temos uma participação maior? Porque as dificuldades, 83% dos professores se sentem desconfortáveis em dar aulas online. Outros professores, eu não fiz o concurso para dar aula online. Ora, isso mostra o seguinte, eu estou fazendo uma análise muito superficial, tá? Mas, primeiro, são percepções, são sentimentos desconectados, tá? Do que se entende de formação continuada. Também a ausência de percepção
das inovações tecnológicas, do avanço das inovações tecnológicas, que fazem parte do processo de desenvolvimento no mundo. No mundo. Cada sociedade tem o seu nível de desenvolvimento, né? Se você for lá conhecer o Japão, vale a pena você pesquisar, né? China, Coreia do Sul, como é que está a educação lá, né? Então, os avanços tecnológicos modificam os ritmos de vida, né? o acesso ao conhecimento, né? Então, aqui no Brasil, quando você coloca o ensino à distância e não coloca recursos como Wi-Fi universal e gratuito, o fornecimento de equipamentos caros, que é o laptop, né? Duas coisas básicas para o ensino à distância: o laptop e o Wi-Fi, a internet, né? Se você não tiver esses dois equipamentos, esses dois recursos, você não consegue desenvolver bem aquilo que o Estado... Quer dizer, você tem aí duas situações: os decretos, as resoluções, as leis, né? Que, mesmo que tardiamente, normatizaram, legalizaram o ensino à distância durante a pandemia. Mas, por outro lado, a ausência do Estado em fornecer os recursos para que a lei fosse cumprida. Ok? Então, até lá, tudo de bom, conhecimento, já consciência crítica, para poder viver melhor em sociedade, melhor uns com os outros. Porque, já dizia Aristóteles, nós somos seres sociais. Nós somos, aliás, ele falava, o homem é um animal político. Ele não consegue, para ele ter a completude, para ele se completar, é preciso que ele conviva com o outro. E essa convivência não pode ser baseada na violência. Jamais.